Gente, eu sou o Eduardo Tavares, sou membro do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas. Mando um abraço para o professor Jaime de Altavilla. Fui convidado dias atrás pelo professor Rostan Laverly, presidente da Academia Alagoana de Letras, a que eu apresentasse algo sobre a produção cultural e literária de Traipu. Eu disse a ele que a produção literária de Traipu era pequena, apesar de Traipu ser um município rico em cultura, rico em manifestação popular. Traipu é um município que tem a chegança, tem o reisado, tem o coco de roda, tem a quadrilha, tem o pastorio, nas suas épocas. Traipu se notabiliza em face dessa produção cultural. Mas Traipu tem uma riqueza muito grande, que está atrelada ao ramo da música. Todo mundo que nasce em Traipu é músico. Se não toca, se for aprender, aprende rápido. É uma terra de músicos. Tanto é que nós temos hoje 3 bandas de música belíssimas. E uma das melhores do Brasil, que é a Lira Traipuense. Tem a banda também do maestro Jorge Trompete. E essas bandas se sobressaem onde elas tocam, porque são bandas magníficas. E vejam só, no passado havia um menino pobre, que se mudou para o Rio de Janeiro com a família, e esse menino estudou música, se transformou em um grande músico, e depois ele fundou nada mais, nada menos do que a Orquestra Sinfônica do Rio de Janeiro. É o professor Florentino Dias, um dos homens mais ilustres de Traipu. Infelizmente, o professor Florentino Dias, ele morreu no dia 20 de maio do ano passado, com todo vigor ainda, vítima da Covid. Pois bem, mas vamos falar da produção literária de Traipu. Gostaria de começar a falar aqui sobre o Padre Medeiros Neto. Na verdade, o nome dele é Luiz Menezes de Medeiros Neto. Ele chega a ser meu parente. Um grande escritor, um grande orador, um dos maiores oradores desse Brasil. Foi deputado federal em 4 oportunidades. Foi deputado constituinte em 1946. Ele publicou um livro que se tornou hoje é uma raridade, esse livro, que é a história do Rio São Francisco. O professor Medeiros Neto conta como ninguém a história daquele rio, que no tempo dele era um outro rio, caudaloso, formoso, pujante, Pois bem, temos essa produção literária do professor Luiz de Medeiros Neto, que, dentre outras publicações, ele publicou muito para revistas especializadas e jornais da capital e do Brasil. Nós temos o professor José Medeiros, que é seu primo, E o professor foi deputado, foi secretário da Educação, fez parte do nosso Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas e se notabilizou também pelos seus escritos esses reunidos em revistas especializadas e em jornais da capital. Na atualidade, antes disso eu quero falar do Rui Medeiros, que é irmão do José Medeiros. O Rui Medeiros, ele foi para o Rio de Janeiro, José Medeiros ficou, ambos moravam na Fazenda Mata Verde. O Rui foi para o Rio de Janeiro e lá se formou em Direito e se tornou advogado e depois repórter. E ele, dentre as suas produções literárias, ele publicou um livro que virou uma raridade. Ainda hoje esse livro é procurado nas livrarias do Brasil inteiro, que vem a ser A Revolução dos Turbantes, onde ele faz uma análise minuciosa daquela revolução islâmica que culminou com a queda do Shah. E ele deu esse título porque lá, naquela região oriental, as pessoas usam muito o turbante envolto nas suas cabeças. Belíssimo livro de produção do professor Rui Medeiros, dentre outros. Mas nós temos, na atualidade, escritores magníficos. Eu gostaria de citar aqui o professor Jenner Glauber Torres Melo. Esse rapaz, porque ele é muito jovem, já escreveu A História de Traipu e escreveu Vivendo Traipu, tá?
Eu esqueci de falar que o livro produzido pelo professor Luiz de Medeiros Neto foi produzido em 1941. Eu queria deixar isso aqui bem registrado. E é um livro muito raro. Nós devemos ter no Instituto Histórico, mas eu não tive acesso a ele. Vou procurá-lo. Bom, mas, gente, eu conheci uma obra muito importante de um escritor que não é traipuense de nascença, mas era traipuense de coração, que é o professor Antônio Gabínio, que escreveu esse livro aqui, olha, Um Canto de Saudade. Esse professor, esse promotor de justiça, ele se notabilizou pelo seu jeito muito interessante de ser, uma pessoa muito folclórica e muito inteligente, né? Ele foi para Traipu, viveu lá muitos anos, onde ele era promotor e ao mesmo tempo advogado, e ele conta nesse livro coisas pitorescas, coisas interessantes. Ele fala sobre Traipu e diz: ora que coisa bela, eu fui para Traipu e fui morar em uma casa que no fundo passava o rio. Eu ouvia todos os dias os roxinóis cantando, as cardinheiras voando, as garças. Queria tomar um leite, eu dava 2 passos além do meu quintal e chegava no curral do Chiquinho e tomava leite fresco, tirado da vaca naquele momento, né? Ele disse: terra boa, gente hospitaleira, gente maravilhosa, mas terra de uma política dura, uma política firme. Traipu sempre foi assim. E ele dizia: quando o chefe Gonçalo ele ascendia ao poder, a feira ia para a rua de baixo, onde ele tinha um estabelecimento comercial. Mas quando o chefe Ildefonso Freitas ascendia ao poder, a feira ia para a parte de cima da cidade. Então, quem dizia qual era o partido político que estava no comando do município naquela época era a localização da feira. Dependendo de onde estivesse a feira, nós sabíamos quem estava, que grupo político estava no comando do município. E ele fala também uma outra coisa interessante. Dentre tantas, ele diz: quando eu cheguei em Traipu, no primeiro dia, procurei o escrivão da cidade, e o escrivão então me disse: doutor, o senhor conhece o juiz daqui? Ele disse: não. Olha, ele é muito, mas é muito estressado. Ele não permite que o promotor vá para um júri ou para uma audiência que não seja de terno preto e gravata preta. Aí ele disse: ah, é? Tudo bem. Ele disse então que no outro dia foi para a audiência, foi conhecer o juiz, botou um terno branco e uma gravata vermelha, porque ele queria ver se os laços que uniam o Ministério Público e a magistratura seriam rompidos naquele dia. Mas não houve nada disso. O juiz, doutor Madeiro, abraçou o promotor, fizeram grande amizade, se transformaram em compadres e tiveram uma grande experiência juntos naquela região. Claro que o Ministério Público daquele tempo ele era muito diferente do nosso Ministério Público de hoje, que vem a ser a grande esperança do verbo esperançar, desse povo sofrido de Alagoas e desse Brasil tão espoliado, tá, gente? Bom, mas eu próprio também, eu tenho os meus escritos. Eu, durante 10 anos, eu escrevia todas as semanas para a Gazeta de Alagoas, quando o editor era o Enio Lins, e eu tenho essa série de artigos, de crônicas, que eu pretendo reunir e fazer um livro. Eu trato sobre todos os assuntos. Eu gosto de falar sobre a história de Maria, né? Nossa Senhora, com todos os seus nomes, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora do Ó, que é a minha padroeira, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Enfim, eu conto essa história, eu acho bonito, né? Eu gosto de fotografar os templos, eu falo sobre política, falo sobre o Rio São Francisco, falo sobre muita coisa. Mas o meu trabalho literário maior, e que eu pretendo transformá-lo em um livro, ele está na internet, no blog Eduardo Tavares Blogspot. Eu escrevo sobre o Rio São Francisco. Rio São Francisco, Rio de Lágrimas, parte 1, 2, 3 e 4. Eu descrevo tudo sobre o rio, da sua nascente da Canastra até a sua foz aqui, entre a Praia do Peba e a Praia de Cabeços, em Sergipe.
Falo sobre o aspecto histórico, falo sobre o aspecto geográfico, narro tudo. E conto que Traipu começou como um morgado, né, pertencente a um homem muito rico chamado João Gomes. Depois Traipu se transformou em vila. De Traipu faziam parte Mucambo, que hoje é Feira Nova, Batalha, Giraldo Ponciano, São Brás, enfim, e outros municípios. Traipu era um dos maiores municípios do estado de Alagoas. Com a sua independência, Traipu ficou com 698 quilômetros, que ainda é hoje um grande município, talvez o terceiro em extensão territorial aqui em Alagoas, e 28 mil habitantes, né? Traipu desperta a curiosidade do povo pela sua beleza natural. Traipu está situado em uma colina, essa colina se debruça sobre o Rio São Francisco, à frente a estátua de Nossa Senhora do Ó, Santa Milagreira, né, a quem todos recorrem, porque ali é uma terra de gente católica, né? E eu saio descrevendo tudo isso, inclusive a passagem de Dom Pedro por essa região, quando lá em Traipu ele se hospedou em um sobrado que ficou histórico, né? É uma espécie de paço imperial. O Dom Pedro, quando lá passou, ele olhou para uma serra que fica em Sergipe e disse que serra bonita, parece uma tabanga. E aí essa serra ficou conhecida como Serra da Tabanga. Ele seguiu adiante, né? E chegou até Piranhas. Mas antes de chegar em Piranhas, ele parou num povoado chamado Entremontes, que pertence a Belo Monte. E quando ele olhou para o povoado, ele verificou que tinha um morro atrás, um monte de lado, um monte do outro lado e um morro na frente. Ele aí disse para as pessoas que estavam no seu entorno: esse povoado está entre montes. E a partir daí, esse povoado passou a ser conhecido como Entremontes. Hoje é a capital do bordado de Alagoas, onde se produz muito crochê, ponto de linha, ponto de cruz e outros artesanatos. Então, é isso, gente. Eu tenho muita coisa para contar, sobretudo sobre o Rio, mas aguardem a publicação desse livro, onde nós fazemos um apanhado histórico e geográfico de toda a região. Eu quero mandar um abraço a todos, no professor Rostan, no professor Jaime de Altavilla, e dizer que eu estarei sempre aqui à disposição dos meus confrades amigos que moram aqui no meu coração.